Hoje nós vamos iniciar um conteúdo relacionado à química, que agora ela é dada no sexto e nos nonos anos, ok? Então vocês vão ver que eu vou dar de uma maneira bem facinha, bem descritiva, para que vocês estejam entendendo, principalmente sobre equações químicas e balanceamento químico, tá bom? Bom, antes da gente ver o que é uma equação química, a gente precisa entender reações químicas. O que é uma reação química? Reação química eu tenho é um momento em que é um fenômeno, uma ocorrência, né, química, um fenômeno químico, em que substâncias diferentes reagem entre si e formam novas substâncias. Então eu tenho uma reação química. Por exemplo, quando a gente vai fazer um bolo, a gente coloca trigo, ovo, leite. Esses materiais vão reagir entre si para dar aquela estrutura do bolo. Então isso eu tenho uma reação química. Quando, por exemplo, eu faço um sabão em casa, né, que eu coloco soda, coloco gordura, banha de porco ou óleo, então ocorre uma reação que vai levar à formação do sabão, que é uma nova substância diferente daquelas que reagiram. Existe uma diferença entre fenômenos químicos e fenômenos físicos. Físicos, eu não tenho essa transformação. Por exemplo, um gelo derretendo sobre uma pia, por exemplo. Isso aí não é uma reação química, não é um fenômeno químico. Por quê? Porque a água continua sendo água, ela somente muda de estado físico. Então, quando uma substância ela apenas muda de estado físico, por exemplo, eu derreto o vidro, né? Para fazer nas vidrarias, ocorre o derretimento do vidro para reutilização. Então, isso aí é um fenômeno físico. Por quê? Não tem transformação, não ocorre a formação de energia, formação de novas substâncias. Já a respiração, por exemplo, que a gente consome oxigênio do ar, consome a glicose presentes no nosso alimento e outros componentes para produzir gás carbônico e energia. Então aí sim eu tenho uma reação química, eu tenho um fenômeno químico. Por quê? O oxigênio ele não vai ser novamente liberado, ele vai ser consumido. E nesse consumo do oxigênio, nessas transformações, vai ocorrer a formação de uma nova substância, que é o gás carbônico, que a gente libera na nossa respiração, e energia. Então aí eu tenho uma transformação química, eu tenho uma reação química, eu tenho um fenômeno químico. Outro exemplo, a fotossíntese. A fotossíntese também é uma reação química. Por quê? A planta utiliza gás carbônico e luz, e esses componentes presentes no gás carbônico, graças à energia impulsionada pela luz, eu tenho a formação de glicose e outros carboidratos, mais oxigênio. Então, eu também é um outro exemplo de reação química ou fenômeno químico, ok? Então, a gente tem que estar entendendo isso. Por exemplo, o simples fato de eu misturar e fazer o suco, eu não tenho uma reação química. Eu tenho, sim, um fenômeno físico em que eu estou transformando. Por exemplo, se eu uso uma polpa de fruta, eu estou diluindo ela em água. Ela continua sendo a polpa da fruta que eu coloquei para fazer o suco. Então, não é uma transformação química. Ok? Então, a partir do momento que a gente entende o que é uma reação química, a gente também passa a entender precisa entender como que essas reações elas são representadas. E por isso a gente tem então a introdução de um novo conceito, que é a equação química, que a gente vai entender na aula de hoje. Como a gente viu, a equação química ela é uma forma de eu estar representando as reações químicas. E o que eu tenho nessa equação química? Do lado, né, de cá eu tenho as reações, os componentes, as substâncias que vão reagir. E por isso, né, elas são chamadas de reagentes. E do lado de cá, que a gente costuma falar, né, à direita da equação, eu tenho o que eles chamam de produto, que é o que foi formado a partir desses reagentes. Então aqui eu tenho um caso de formação da água, né? Como que a água é formada? Através da reação do gás hidrogênio
junto com gás oxigênio, elas reagem e produzem água. Então, eu tenho uma substância inicial que ela é diferente da que foi formada. Então, aí sim eu tenho uma reação química, aí sim eu tenho uma transformação química. Porque aqui são duas substâncias diferentes, um gás carbono, o gás hidrogênio, o gás oxigênio produzindo água, que é outra substância, é uma nova substância. Então, do lado esquerdo eu tenho os reagentes, que são as substâncias que vão reagir, e do lado direito eu tenho os produtos, né, que são que substâncias que são formadas. Bem, essas setas indicam o sentido da reação. Alguns livros vocês vão ver que vão trazer setas vindo para os dois lados, né? Tem uma setinha indo para lá, uma setinha indo para cá, que quer dizer o quê? Quando a gente tem essas duas setas, indica que a reação, ela tanto vai vir do gás hidrogênio como do oxigênio produzindo água, como a água ela pode ser degradada, né, desintegrada para produzir hidrogênio e oxigênio, ok? Então, a gente pode ter esses contextos, mas aqui no caso do meu exemplo, eu vou tirar a setinha, ok? Outros casos, podem vir setas assim, ó, saindo para fora do sistema. Nesse caso, quer indicar que está liberando alguma coisa. Pode ser calor, pode ser um gás, esse gás é liberado, por exemplo. Então, vem uma seta em cima da substância, indicando que está saindo. Quando vocês veem um triângulozinho em cima da seta, pode indicar também que é o aquecimento. Está ocorrendo um aquecimento para que essa reação ocorra. Mas, por enquanto, vamos ao básico. A gente tem que entender agora, nesse momento de sexto ao nono ano. Então, o que a gente tem que saber? Do lado esquerdo, eu tenho as substâncias que reagem, são chamadas reagentes. E do lado direito, eu tenho as substâncias que são produzidas, que são chamados produtos. Então, isso tem que ficar bem certo na cabeça de vocês, ok? Vamos procurar entender um pouquinho sobre balanceamento de equações, né? Então, o que quer dizer o balanceamento? Tudo que eu tenho do lado dos reagentes, todas as moléculas, todos os átomos que tem do lado do reagente, eu preciso ter do lado do produto. Por quê? Na natureza, nada se cria, nada surge do nada, tudo se transforma. Então, eu não posso vir aqui colocar, por exemplo, 2 oxigênios desse lado e aqui ter um só. Para onde foi esse outro oxigênio? Então, eu tenho que estar balanceando uma equação. Então, tudo que eu tenho do lado dos reagentes, eu preciso ter do lado dos produtos. Antes da gente fazer o balanceamento dessa equação, vamos entender o que eu tenho aqui. Quando eu coloco nessa fórmula aqui, que é uma fórmula molecular, a gente quer dizer o quê? Que eu tenho 2 átomos, vou colocar aqui ó, só para vocês entenderem, deixa eu pegar outro pincel. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio, é a mesma coisa. Eu estou falando que quando eu ponho H2, eu quero falar que eu tenho 2 átomos de hidrogênio do lado dos reagentes. Quando eu ponho O2, eu quero dizer que eu tenho 2 átomos de oxigênio. Então, porque esse 2 aqui embaixo me indica isso. Quando eu venho para cá e coloco H2O, o que isso significa para mim? Que eu tenho, ó, o H2 continua aqui. Então, quer dizer que eu tenho 2 átomos de hidrogênio. E aqui, O1. Aqui é como se eu tivesse um umzinho. Quando eu tenho um 1, não precisa ser colocado. Então, é aqui como se eu tivesse um imaginário aqui, não precisa ser colocado. Então, eu sei que tem um oxigênio. Um átomo de oxigênio. Essa equação está balanceada? Não, por quê? Ó, 2 átomos de hidrogênio eu tenho no reagente, eu preciso ter esses 2 átomos lá no produto. Então, eu tenho 2 átomos de hidrogênio no produto. O hidrogênio está igual, então tá certo. Agora, quando a gente vai ver o oxigênio, ó, aqui no reagente eu só tenho 2 átomos de oxigênio. Já aqui no produto eu só tenho 1 átomo de oxigênio. Então, eu preciso balancear essa equação.
Então, como eu preciso balancear a equação, como que eu vou fazer isso? Que número que multiplica por 1 que dá 2? O número 2, só que eu não posso vir aqui e colocar um 2 aqui embaixo. Isso é errado, por quê? H2O2 já é outra substância, não é mais a água. Então, eu não posso colocar aqui, eu preciso colocar aqui na frente. Quando eu coloco esse 2 aqui na frente, é como se eu tivesse um parêntese lá da matemática, imaginário ali também. Então, como que quando eu coloco esse 2 aqui, vou até dar uma puladinha de linha aqui, como que vai ficar agora aqui nos reagentes? Ó, 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho 4 átomos de hidrogênio agora. E tenho 2 vezes 1, lembra do 1 imaginário aqui? 2 vezes 1, 2 átomos de oxigênio. Vamos voltar lá para o número, pro produto. Eu tinha 2 átomos de hidrogênio, agora eu tenho 4. Então, agora eu desbalanceei o lado dos reagentes. Então, eu preciso balancear. Que número multiplicado por 2 dá 4? O 2. Então, eu venho aqui, 2 vezes, aqui novamente surge um parêntese imaginário. Então, se tem o 2 aqui embaixo, eu preciso multiplicar. Então, como ficou após eu colocar aquele 2 ali? 2 vezes 2, 4 átomos de hidrogênio. 2 oxigênio desse lado. Eu tinha 2 oxigênio desse lado, agora eu tenho 2 oxigênio do produto. Então, o oxigênio já está balanceado. Então, eu não preciso mais mexer. Então, isso é o que a gente chama de balanceamento de equações químicas. Como que ficou? Ó, no reagente precisou de 4 átomos de hidrogênio, produzindo 4 átomos de hidrogênio também aqui, ó, 2 vezes 2, 4. 2 átomos de hidrogênio aqui, ó, 2. 2 átomos de oxigênio aqui, porque tem um imaginário. Então, eu multiplico isso aqui por 2. Ok? Então, esse é um balanceamento de equação química. A gente sempre tem que estar fazendo esses balanceamentos para que tudo que eu tenho no produto, tudo que eu tenho nos reagentes, eu preciso ter no produto. Ok? Então, espero que vocês tenham entendido. Estudem bem, porque isso é a base da química. Isso aí vai acompanhar a gente até o ensino médio, até quem está no 6º ano, até o 9º ano, que a gente precisa estar entendendo como que é esse balanceamento, ok? Espero que vocês tenham entendido. Eu vou dar mais um exemplozinho para a gente estar treinando junto, ok? Bom, meninos, vamos lá então. Aqui é um segundo exemplo. Eu não vou falar o nome dos compostos para vocês verem que a gente não precisa saber quem está reagindo. A gente precisa entender uma equação química. Então, aqui no caso, a gente tem, né, esse composto aqui, Fe, que é o ferro, reagindo com o O2, produzindo Fe2O3. Isso aí é uma reação em que a gente tem a formação do ferrugem, né? Então, vamos primeiro entender, né? Quem são os reagentes? O Fe e o oxigênio. Então, eles são reagentes, o O2, né? Então, aqui eu tenho reagente. E quem são os produtos? Quem é o produto? Fe2O3. Então, aqui eu tenho o produto. Agora, vamos fazer igual eu ensinei vocês. Primeiro, vamos ver quantos átomos eu tenho de um lado e quantos átomos eu tenho do outro. Aqui, no caso, eu tenho um átomo de ferro, né? Que é um átomo do Fe. E como eu falei com vocês, O2, eu tenho 2 átomos de O. Vou colocar só o O aqui para vocês saberem que a gente não precisa saber por enquanto os elementos químicos, né? No caso do produto, eu vou ter 2 átomos de Fe e 3 átomos de O. O3, olha. Então, vamos ver se essa equação está balanceada. Um átomo de ferro no reagente, 2 átomos de ferro no produto. Então, ela não está balanceada. Então, já sei que ela não está balanceada.
Então, aqui eu tenho 2, né? 2 átomos de ferro no produto. Lá eu só tenho 1. Que número multiplicado por 1 dá 2? O 2. Lembrando que eu sempre tenho que colocar aqui na frente e quando eu coloco surge o parágrafo imaginado. Vocês podem estar colocando para vocês estar entendendo, tá? Com o passar do tempo vocês vão poder, vão conseguir estar fazendo sem colocar o parênteses. Bom, agora o ferro está balanceado. O oxigênio, eu tenho 2 átomos de oxigênio no reagente e 3 no produto. E agora lascou. Mas aí o que eu posso estar fazendo? Que aqui é um número ímpar, né? Eu não posso usar um número fracionário para equilibrar, para balancear uma equação química. Então, o que eu sei? Eu sei que que número multiplicado por 3 dá um número par? Número 2. 2 vezes 3, 6. Então, aqui eu coloco na frente. Lembra que eu não posso vir aqui e colocar aqui embaixo, que eu mudo a equação. Agora eu tenho 2 vezes 3, 6 átomos de oxigênio. Que número multiplicado por 2 dá 6? O 3. Então, aqui eu venho, crio um parágrafo imaginário. Então, como que ficou? Vamos ver se está certo. Por enquanto, a gente tem que ir testando. Eu tenho 2 átomos de ferro e 2 vezes 3, 6 átomos de oxigênio agora, depois do balanceamento. Aqui, 2 vezes 2, 4 átomos de ferro, 2 vezes 3, 6 átomos de oxigênio. O átomo de oxigênio está balanceado, então eu não preciso mais mexer nele. Agora o átomo de ferro está balanceado? Não, porque eu tenho 4 desse lado e 2 desse lado. Então eu vou tirar esse aqui, porque esse aqui fui eu que coloquei, então eu posso tirar. Que número multiplicado por 1, que aqui eu tenho 1 imaginário, lembra? Vai dar 4. Coloco o número 4. 4 vezes 1, 4. Então, agora eu tenho 4 átomos de ferro desse lado, mais 2 vezes 2, 4 átomos de ferro do outro lado. Agora, balanceei. 2 vezes 3, 6 átomos de oxigênio. 2 vezes 3, 6 átomos de oxigênio. Agora sim, a minha equação está balanceada. Treinem isso, porque isso é muito importante. Até quem vai fazer ensino médio, isso é muito importante para a gente estar entendendo a química, aqui é a química básica do básico, tá? E quando a gente entra no ensino médio, a gente precisa estar entendendo já muito bem balanceamento químico para a gente conseguir ir bem na disciplina de química. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode estar me comunicando aqui e nas redes sociais, tá bom? Até a próxima aula.